Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Zacarias. Quantos aqui foram filhos obedientes? Levantem as mãos. Obedientes. Quantos foram desobedientes? Assumidos. A maioria, né? Irmãos, uma coisa que sempre me chamou a atenção na nossa relação familiar, na minha casa, é que, nós fomos 7 meninos. Então, imagine 7 meninos dentro de uma casa com poucas condições de sobrevivência, né? E uma mãe assoberbada e um pai ganhando meio salário mínimo para sustentar essa molecada toda. Imagine o clima de tensão que havia dentro dessa casa. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção era que, por mais que nós fôssemos malcriados, e nós éramos muito malcriados, nossos pais jamais desistiam de fazer o melhor por nós. Sempre estavam ali. Meu pai sempre saía todo dia de manhã, na mesma hora, para ir trabalhar, e sempre fazia o melhor que podia para dar de comer e sustento para aqueles filhos malcriados. Minha mãe também se desdobrava para fazer sempre o melhor por nós. Por menos que ela tivesse recursos, condições, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada aos filhos. Sua vida inteira foi uma vida de dedicação aos filhos. Isso era algo que na minha infância era difícil entender, né? Por que ela fazia tanto por nós, sendo que nós não merecíamos nada? E a nossa relação com os nossos pais, nesse sentido, se assemelha muito à nossa relação com Deus. É claro que num nível muito mais elevado, né, numa escala muito mais elevada, Deus faz sempre o melhor por nós, embora nós não mereçamos. Nós somos filhos rebeldes, mas Deus nunca deixa de nos amar. Ele nunca desiste de nós. Ele é sempre fiel às alianças que Ele faz com o seu povo. E esse é o assunto que nós queremos tratar nessa noite, sobre um Deus fiel, que jamais desiste de nos amar, de nos acolher, de nos perdoar e nos chamar de volta à sua presença. Então, eu convido você para fazer a leitura comigo de Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 10. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos
e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque ela é viva, poderosa, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra tão fundo na nossa alma, que nos divide, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, e traz à luz os segredos mais ocultos dos nossos corações. Que nessa noite a tua palavra venha nos curar, nos renovar, nos fortalecer e nos encorajar, para que nós sigamos adiante com esperança e confiança, olhando para ti e esperando de ti a graça e a misericórdia que precisamos. Nós oramos assim, pedimos a ajuda do teu Espírito para esta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, Zacarias se encontra entre os profetas chamados de pós-exílicos. Isso quer dizer que ele exerceu seu ministério no tempo posterior ao exílio de Babilônia, ou seja, no retorno de Israel a Jerusalém, após décadas de cativeiro entre os babilônios. O alvo principal do seu ministério é levar os israelitas de volta para Deus, de volta à compreensão da sua vocação, o entendimento de qual é a sua vocação, para que Israel foi chamado. Aliás, o próprio nome Zacarias significa Javé se lembra, né? E isso por si só já traz uma mensagem de que o Senhor jamais se esquece da sua aliança com o seu povo. Então, a base do livro é constituída de uma série de visões do profeta, e embora as circunstâncias parecessem muito desfavoráveis, ainda assim o Espírito do Senhor estava agindo, por meio do profeta, para trazer de volta à memória do povo os propósitos que Deus tinha com este povo. Deus está agindo na história, Ele está movendo as circunstâncias para que esse propósito que Ele tem com o seu povo se cumpra plenamente. Então, ainda que Israel estivesse sempre a mancar, a coxear, a fraquejar, recebendo por isso castigo, né, merecido, Deus sempre se manteve fiel ao objetivo de amá-lo e de salvá-lo de si mesmo, porque era o povo eleito de Deus. Então, nós podemos ver, por exemplo, como Jeremias descreve esse fato. Ele diz: não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias, pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 20. Isso fala de um pai que repreende o filho, mas ele não faz isso com ódio, ele faz isso com amor. Ele chama atenção, ele repreende, ele castiga, mas ao mesmo tempo ele ama. Ele tem um coração terno, um coração que se aflige pelo sofrimento do filho, ainda que ele seja um filho rebelde. E o tempo aqui é um tempo de restauração, mas há muitas feridas abertas que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. Israel deveria retomar o caminho de volta à fidelidade e o compromisso com Deus. Então, como contemporâneo de Ageu, Zacarias
também se preocupava com a restauração do Templo de Jerusalém, e, no entanto, o seu foco não está na construção do templo físico, principalmente, mas na restauração do altar no coração do povo de Deus. O culto, a adoração, o amor a Deus precisavam ser restaurados no coração do povo. Então, nós encontramos em sua profecia grande ênfase nas disciplinas espirituais, na obediência, a pureza, o jejum sincero, a prática da justiça, e tudo isso, é claro, sempre emoldurado pela oração, pela vida de oração devocional. E aqui, irmãos, abrindo um parêntese, infelizmente já se tornou difícil para nós abraçar essa valorização do conceito que Zacarias traz aqui. Por quê? Porque ele está falando que a edificação do coração quebrantado e contrito perante Deus é mais urgente e é mais importante do que a construção de edifícios atraentes. Hoje, boa parte de nós evangélicos, se não a maioria de nós, acaba se sentindo mais atraído pelos adornos do edifício do que pela necessidade de adornar a própria alma para o contentamento de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas são atraídas, por um ministério, não pela palavra de Deus ou por aquilo que Cristo está fazendo ali, mas pelo edifício, pelo prédio, pela aparência, pelo visual, não é? E então, o contexto de Zacarias, agora fechando o parêntese, o contexto de Zacarias está justamente voltado para esse fim. Israel está sendo chamado a restaurar a adoração a Deus, cada um no seu próprio coração. Então, irmãos, existem aqui alguns números que são importantes. O capítulo se abre com uma visão espetacular, na qual 3 personagens se destacam. E também nós vemos aqui 3 marcas características da maneira como Deus se relaciona conosco, como seu povo. E 2 verdades vão surgir dessa reflexão. Primeiro, aqueles que são de Deus podem estar seguros de que Deus é fiel às alianças que Ele faz com o seu povo. E Ele é o mesmo Deus que promete, que cumpre, é o mesmo Deus que chama à obediência, mas que também traz a provisão para que nós possamos obedecer. É o Deus que cuida de nós, que zela por nós. E a segunda conclusão que nós vamos ver é que o povo eleito jamais deve negligenciar o privilégio de ser o povo eleito, de ter sido chamado para pertencer a esse Deus. Jamais devemos deixar de perceber o quão privilegiados nós somos. Então, vamos falar dessas 3 marcas que mostram como Deus se relaciona conosco e dos personagens que estão envolvidos aqui na narrativa. A primeira marca, irmãos, é que Deus tem grande prazer, Deus se deleita pelo seu povo. Deus tem prazer em nós, Ele se deleita por nós. Essa é uma verdade que vai permear todas as páginas das Escrituras. Deus considera precioso o povo que Ele escolheu para si. Deus considera você precioso para Ele, preciosa para Ele. Ele se deleita em você, no fato de você ter sido chamado, no fato de você ser servo dEle, uma serva dEle, uma pessoa que está na sua presença. São as palavras de Isaías no capítulo 43, verso 4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Olha só, Deus está falando do quê, irmãos? Do pagamento de um resgate. Ele quer nos resgatar porque Ele nos ama, porque nós somos preciosos para Ele, porque aos seus olhos Ele nos considera dignos de honra. Eu, quando leio isso, fico pensando, não está falando de mim? Não pode ser. Então, por isso, Ele mesmo se levanta para proteger aqueles que são seus, para lutar por eles, para que eles permaneçam na sua presença.
Então, no primeiro verso, nós lemos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. E essa é a quarta visão de Zacarias, e nós temos aqui o cenário de um julgamento. Três personagens são vistos por Zacarias. Primeiro, Josué, o sumo sacerdote, que está ali como prisioneiro e como réu, mas ele também intercede, ele também suplica a misericórdia de Deus. Não é? Nós vemos também o anjo do Senhor, que está representando Deus como juiz, aquele que vai julgar a causa. E terceiro, nós temos Satanás, que sempre tem o papel de acusador dos fiéis, ele é o promotor, está ali para acusar Josué e o povo de Deus. Então, nós temos aqui alguns referenciais importantes para a compreensão do livro de Zacarias como um todo, porque Josué representa o povo eleito, o anjo do Senhor, na condição de juiz, acaba absolvendo Josué, e Satanás fazendo aquilo que ele sempre sabe fazer muito bem, acusar os homens por seus pecados. Então, pensando agora no contexto, para a gente entender o que está sendo dito aqui, o evento visto mostra que a própria condição do povo eleito diante de Deus, naquele momento, é uma condição de réu. O acusador sabia que Deus havia escolhido Israel, mas também sabia que Israel havia falhado sistematicamente no dever de obedecer a Deus, de fazer a sua vontade, de ser fiel. Então, o fato de estarem voltando de um cativeiro que durou mais de meio século era a prova definitiva da incompetência de Israel em ser fiel a Deus. Mas isso não muda a fidelidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o segundo ponto, porque surpreendentemente o Senhor julga a causa e absolve Israel dos seus crimes, dos seus pecados, anulando as acusações de Satanás. Não é? Nós vemos isso daí no verso de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor o repreenda. O Senhor que escolheu Israel ou Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Então, veja bem a cena. Josué é o próprio réu que está ali sujeito à condenação. Satanás está com ele diante do Senhor. O acusador está ali para lançar em rosto os pecados do povo de Deus, representados por Josué. Mas, como disse Josué, apesar de réu, apesar de ser culpado, ele se humilha, ele suplica, ele clama por misericórdia. E por causa da bondade de Deus, da graça do Senhor, que sempre provê meios para oferecer o perdão ao seu povo, essa intercessão de Josué foi acolhida por Deus. E o Senhor então traz o perdão, a graça, a misericórdia, ao invés da condenação. E esta, irmãos, é sempre, constantemente, a nossa condição diante de Deus. Nós somos parte do povo eleito, também somos o Israel de Deus, estamos sempre lutando contra a natureza velha que quer nos levar para longe dos propósitos de Deus para nós, da vontade do Senhor, e Satanás está sempre pronto a nos acusar. Mas pela graça de Deus, nós temos alguém que se apresenta conosco perante o Pai. Alguém que se colocou como nosso representante na posição de réu perante Deus. O castigo que era nosso estava sobre ele. E porque ele se fez réu em nosso lugar, nós fomos perdoados. Mas, ainda que na condição de réu, ele também era o nosso mediador, o nosso intercessor. E dessa forma, ele promoveu para nós uma obra tão eficaz. E o perdão dos nossos pecados veio sobre nós por causa dessa graça. Quando o Senhor nos inclui com Cristo na nova aliança, Ele é o nosso sumo sacerdote plenamente eficaz,
que intercede por nós ainda, dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pergunto, irmãos, por que Deus fez isso? Por que Deus realizou essa obra quando nós merecíamos ter sido esquecidos? Por razões que vão além das razões dos nossos pais, de continuarem cuidando de nós mesmo quando nós somos ou fomos filhos malcriados, rebeldes. O amor de Deus excede muito o amor dos nossos pais, porque é um amor perfeito, completo. Porque nós fazemos parte do seu povo, estamos ligados à grande família de Abraão e somos participantes da promessa feita a ele e estamos incluídos na aliança que Deus fez com Israel, por meio da nova aliança que ele confirmou em Cristo Jesus. Deus também nos vê como preciosos aos seus olhos. Nós somos seus escolhidos, em quem ele se deleita, ele tem prazer em ser o nosso Deus, mas acima de tudo, ele é fiel às suas alianças, por isso ele não desiste de nós. Amém, irmãos? A segunda marca que mostra a forma como Deus se relaciona conosco, além do prazer, do deleite que ele tem em nós, é a graça abundante que ele nos concede. Nós vemos aí no verso 2, que na repreensão que é proferida contra Satanás, o Senhor faz a pergunta: não é este um toco de lenha tirado do fogo? Então, essa palavra de repreensão tem um tom muito severo. Seria como dizer ao promotor que está ali apresentando o dossiê de acusação: cala-te, fique quieto. Você não tem argumentos o suficiente para condenar o réu, porque o juiz decidiu pela sua absolvição. E qual foi a razão apresentada pelo anjo do Senhor, irmãos? Então, primeiro, ele diz que foi o Senhor quem escolheu Jerusalém, Versículo 2, que o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém. É claro que Jerusalém aqui não é a cidade física em si, mas o próprio trono do Senhor ali no templo, onde Deus escolheu viver com o seu povo, habitar no meio do seu povo, assim como ele decidiu no deserto que deveria haver um tabernáculo para que ele pudesse viver em tendas junto com o seu povo. Meus irmãos, essa é uma das características mais extraordinárias do nosso Deus e únicas, porque ele não é um Deus distante. Ele não está sentado num sublime trono no céu, alheio ao que acontece conosco. O nosso Deus não é o Deus dos deístas, que nos criou, deu corda e nos soltou e não tem mais nenhum compromisso conosco, não. Esse Deus é um Deus que vive perto de nós, que habita conosco, que tem um comprometimento com as nossas vidas, que tem prazer em viver perto de nós. Eu acho extraordinária a palavra de Isaías, capítulo 15, quando ele vai, capítulo 57, a partir do verso 15, quando ele diz: assim diz o alto e sublime que habita a eternidade. Eu habito a eternidade, mas também habito com o contrito de coração, com o quebrantado de espírito, com aquele que busca a graça, a misericórdia, a cura, a restauração. Eu também habito com ele. Habito com o pobre, com aquele que não tem quem possa lhe valer. Eu posso ser por ele. Esse Deus é um Deus de compaixão, de graça, que tem prazer em viver perto de nós, que tem prazer em ter comunhão conosco. A segunda razão, o anjo diz, agora em forma de pergunta: não é esse um toco de lenha tirado do fogo? Nas versões antigas fala de um tição tirado do fogo. O anjo não está aqui, irmão, se referindo apenas a Josué, mas a todo o povo que ele representa. E há um outro texto semelhante que nos ajuda a entender melhor. Amós capítulo 4, versículo 11, primeira e segunda parte, diz assim: destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo. Então, este era um provérbio
usado para demonstrar o constante amor de Deus e o empenho que ele tinha em buscar sempre salvar o seu povo, sempre libertar o seu povo dos momentos mais críticos, como alguém que se dispõe literalmente a pôr a mão no fogo pelo seu povo, né? Naquele momento em que apenas resta uma pequena parte de um toco que já está quase todo carbonizado. Esse sempre foi um ato de graça da parte de Deus. Desde o Egito, né, de onde o Senhor resgatou o seu povo, como diz ali o texto de Deuteronômio 4:20, da fornalha de ferro, para fazer de Israel o seu herdeiro. Então, nós temos aqui também uma bela imagem, bem conhecida de Isaías, que fala do remanescente, do resto que Deus sempre preserva, a fim de que o seu propósito sobreviva e siga em frente. O cativeiro babilônico quase destruiu o povo eleito do passado, mas quando você lê Isaías 6, você vai ver que tem uma figura extraordinária de um toco todo carbonizado. E o Senhor diz, olha, no fim, quando o toco estiver quase todo queimado, daí surgirá a santa semente. Meus irmãos, é maravilhoso isso, não é? Deus pode fazer a sua obra de restauração com um pouco que resta. Então, Ele pode pegar, né, o pouco que resta e transformar em algo novo, extraordinário, grandioso. Por isso, sempre há esperança em Deus. E nós sempre podemos confiar na sua graça, porque ela é uma graça surpreendente. Porque se Deus é um Deus fiel às suas alianças, porque Ele nunca desiste de nós. Então, o Senhor salvou antes que fosse totalmente destruído o seu povo. O que é isso, irmãos? É graça abundante, é fidelidade, é amor, é bondade. Então, nós temos aqui outro aspecto muito importante, por fim, que é a preservação do sacerdócio, em meio a uma profunda crise de identidade e de integridade do povo de Deus. Este será um tema importante para Malaquias, que vai ali denunciar a falência da classe sacerdotal e o anúncio de um novo e íntegro sacerdócio que o próprio Deus irá levantar. Então, são os fatores que levam o povo eleito à ruína, ao fracasso, muitas vezes, em sua missão de ser luz, de ser sal. E, diante dessa constatação, nós sabemos que somente o próprio Deus é quem pode, por sua livre graça, agir para tirar do meio das chamas aquele toco que está quase todo destruído e transformá-lo numa nova semente. Esta semente vai se fazer um ramo frutífero para a sua inteira glória e para o seu louvor. Essa é a promessa que nós temos de Isaías e também representativamente falando aqui em Zacarias. A terceira marca, irmãos, além de Deus ser um Deus que se deleita em nós, além de ser um Deus que nos concede graça abundante para a nossa salvação, é que Deus também Ele tem um grande poder de transformar e reabilitar o seu povo. Porque Deus poderia se deleitar em nós, Ele poderia ter o desejo de nos conceder graça, mas se Ele não tivesse poder para isso, nada aconteceria. Mas Ele tem todo o poder, todo o poder. Então, versos 3-7, vão dizer, ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Imagina a cara de Satanás nessa hora. Como ele deve ter se consumido de ódio. Porque quando ele olha para as roupas sujas de Josué, que representa o pecado do povo, ele pensa, bom, agora não tem jeito, tudo se acabou. Mas Deus diz, eu posso tirar as roupas sujas e colocar roupas limpas, eu posso mudar, eu posso fazer tudo novo. Verso 5, então eu disse, ponha um turbante limpo na cabeça dele.
Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Mais uma vez, temos palavras profundamente reveladoras aqui da condição do homem natural diante de Deus. Como é que Deus nos vê, irmãos, desde que Adão caiu no Éden? Estamos sujos diante dele, sempre. Não há muito o que dizer, essa é a nossa condição natural perante Deus. E todas as vezes em que Israel caiu, sempre que ele abandonou a vontade de Deus e se entregou à sua própria vontade, de novo, ele se apresentou sujo perante o Senhor. Mas, embora o caráter de Satanás seja um caráter acusatório, o caráter do nosso Deus é um caráter compassivo, misericordioso. Ele não nos acusa, ele mostra o nosso pecado, mas ele também mostra a fonte do perdão e da graça. Amém. Irmãos. Então, diante disso, o que é que ele faz? Não é? Olhando aí para o texto, nós veremos aqui uma autêntica obra de renovação espiritual. Primeiro ele dá uma ordem: tirem as roupas sujas que ele está usando. Versículo 4, primeira e segunda parte. É provável que as roupas sujas de Josué possam falar também do jejum de arrependimento pelos pecados do povo, onde o sacerdote lançava a si mesmo no chão e jogava sobre a sua cabeça as cinzas, como um símbolo de arrependimento e quebrantamento. Mas o principal significado aqui dessa sujeira é a iniquidade de Israel. Então as roupas falam do coração. Ninguém pode servir a Deus com aquilo que está contaminado pela iniquidade. Então, o primeiro passo na direção de Deus é para perder. Porque se não perdermos, não podemos ganhar. Irmãos, nós dizemos aqui constantemente: ninguém pode nascer de novo se não estiver disposto primeiro a morrer. Morrer para o mundo, morrer para os seus pecados, morrer para a natureza velha. Veja que essa obra inicial não depende de Josué. O anjo nem dirige a palavra a ele. É uma ação livre e independente do amor de Deus. Ele simplesmente diz: tire essas roupas dele e ponha roupas novas. Então, o primeiro passo é justamente uma ordem que Deus dá. A nossa redenção, irmãos, acontece por uma ordem de Deus. Deus determinou que assim fosse. Você não merecia quando Cristo te achou sujo, imundo, determinou que as suas roupas fossem tiradas e te vestiu com roupas novas, de graça, de perdão e de amor. Eu não merecia, nenhum de nós merecíamos, mas Deus determinou que assim deveria ser. Louvado seja o seu nome. A segunda palavra é de advertência. Diz aí o texto: eu tirei de você a sua iniquidade e vestirei com roupas finas. Terceira parte do verso 4. Então, observe o progresso da narrativa. O velho foi tirado e em seu lugar foi posto o novo. Lembra que a gente hoje pela manhã falou bastante sobre isso, novamente? Em nossa relação com Deus, existe sempre o antes e um depois. E aqui se comprova, não é, no que acontece depois, a verdadeira conversão. O depois não pode ser igual ao antes. Tem que haver uma mudança, um recomeço, uma retomada, e é assim que ocorre na vida de Josué, uma retomada da história, uma retomada do seu ofício sacerdotal. O significado é claramente extensivo ao povo eleito como um todo. Então, o traje sacerdotal é complementado no verso 5 com a mitra que é colocada na cabeça do sacerdote. Então, irmãos, todo o esforço feito por Deus a fim de nos resgatar sempre
que ele faz isso? Ele tira as nossas vestes sujas, o homem velho, né, como diz o apóstolo Paulo, e nos reveste do novo. O seu objetivo não é só nos transformar, mas também nos reabilitar ao serviço, a nossa missão sacerdotal diante da sua presença. Isso vai ficar bem visível no verso seguinte. Né? Observe que até aqui, tudo que deveria ser feito por Deus e só poderia ser feito por Ele, foi feito. Mas, desde o momento em que o Senhor faz aquilo que só Ele pode fazer, é preciso também haver uma resposta daquele que está recebendo os seus benefícios. Então, no verso 6, versículo 5 ainda, a última parte, puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, verso 6, agora o 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. E eu lhe darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Então, o que nós temos? Uma vocação renovada. É assim que o verso 7 descreve a cena. Apenas duas coisas são exigidas. Primeiro, andar no caminho do Senhor, que significa a sujeição total aos seus propósitos. Segundo, observar os seus preceitos, as exigências morais e rituais exigidas dos sacerdotes. Então, em retorno, dois privilégios serão concedidos ou renovados. Primeiro, absoluta autoridade no templo para julgar o povo e administrar os rituais. E segundo, acesso ao trono celestial, a presença de Deus e daqueles que assistem diante dele, os seres celestiais. Irmãos, isso aqui é privilégio para mais de metro, como se dizia antigamente. Isso daqui já indica claramente o que uma vida transformada nos possibilita diante de Deus. Meus irmãos, o privilégio de nós termos acesso à presença de Deus, ao trono celestial, aqueles momentos em que nós dobramos os nossos joelhos e nós sentimos a comunhão de Deus muito vívida, muito clara, muito perto de nós, e nós somos tocados pela presença de Deus de uma tal maneira que o nosso coração, como que estivesse fervendo, começa a liberar aquela descarga de alegria, de contentamento, e nós começamos então a chorar diante de Deus, o nosso coração se quebranta completamente, e nós sentimos que o céu está tocando a nós naquele momento, por causa da graça de Deus. São aquelas experiências maravilhosas que a gente não quer que terminem nunca, e que a gente gostaria que acontecessem todos os dias, mas Deus, por misericórdia, não permite, porque se fosse assim, nós teríamos também transformado essas experiências em lugar comum. Então Deus nos surpreende sempre. Às vezes a gente dobra o joelho para orar em casa, num momento que não estamos esperando nada, e aquela visitação do alto vem sobre nós, e nós somos surpreendidos de uma maneira extraordinária. Deus abre as janelas dos céus, abre as portas dos céus e permite que a gente dê uma olhadinha só pela chave, pelo buraquinho da chave, para a gente ver um pouquinho daquilo que está reservado para nós. E isso é motivo de grande satisfação e alegria que nós temos. Então, nós vemos a mesma correspondência em Mateus capítulo 22, de 11 a 13, quando uma situação ali nas bodas, que o Senhor vai, as bodas do Cordeiro, que é a parábola da festa de casamento, e nos versos 11 a 13 nós lemos assim: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele
e atiram-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então é por isso, irmãos, que o Senhor nos dá vestes limpas, porque sem as vestes limpas não podemos entrar na festa das bodas. Precisamos, né, que isso aconteça. O mesmo nós vemos em Apocalipse 19:8. Então, de novo, a bênção de renovação espiritual concedida ao sumo sacerdote se estende a todo o povo eleito, né? Não só naquele tempo, mas em todos os tempos. O que vemos aqui, irmãos, é extraordinário e já estamos a caminho de concluir. Nós vemos aqui, por a graça e misericórdia de Deus, que é concedida a um povo que havia amargado mais de meio século de cativeiro, como falamos. É inimaginável aqui a alegria, o contentamento, a esperança que devem ter tomado conta de Josué e de todo o povo com o que está acontecendo agora, mas isto seria apenas uma etapa no processo de revelação de Deus, que deveria seguir até o momento do seu clímax, onde a realização plena dessas promessas ocorreria. E isto nós vamos ver aqui no final do capítulo, dos versos 8 a 10. E diz: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que eu pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Irmãos, nós temos aqui muitas ilustrações importantes que percorrem toda a narrativa profética, dos profetas anteriores aos posteriores, dos menores aos maiores, e nós vamos destacá-las aqui para a gente poder entender. Primeiro, a imagem do renovo. E quem vai falar bastante sobre o renovo é Jeremias. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23, verso 5, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Depois, um pouquinho mais à frente, no capítulo 33, verso 14, nós também vamos ver, falando sobre o mesmo tema, tema do renovo, onde nós vamos ler assim: naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Ou seja, essa palavra do Senhor a Jeremias descreve as características do renovo, que é uma pessoa, evidentemente. Então o texto mostra aqui a personificação completa desse renovo. Ele será um descendente de Davi e será um homem justo. Será um rei e agirá com sabedoria, juízo e justiça sobre a terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, ou seja, todo o povo de Deus habitará seguro diante desse renovo que é um rei, que é um governante.
Numa aplicação imediata, essa promessa diria respeito a Zorobabel, depois você pode ler o capítulo 4. Mas o texto mostra que o ofício de Josué e seus assistentes é provisório. Ele é um símbolo de algo que vai acontecer no futuro. Então, o sentido pleno da promessa de restauração remete a algo que vai acontecer no futuro. A pedra, por sua vez, no contexto imediato de Zacarias, se referia à construção do templo, cuja obra deveria ser reiniciada. Não é? Era comum entre os povos da antiguidade colocar pedras com inscrições como base de construções importantes. Seria esse o sentido imediato do texto? Isso acontece até os dias de hoje. Não é? Nós vemos que quando vai haver a fundação de um templo, por exemplo, né, as pessoas fazem uma cerimônia chamada lançamento da pedra fundamental. É um símbolo que representa a importância, não é, e o elemento histórico presente na fundação daquela construção. Então, nós vemos que esse é um símbolo muito importante. Deus está chamando a atenção para a importância de se construir o templo sobre bases que são fortes, que são bases permanentes. No entanto, essa pedra aqui é enigmática, porque ela tem 7 olhos, o que geralmente simboliza todo o conhecimento. Então, no capítulo posterior, nós vamos entender que estes olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E, nesse sentido, pode indicar que a edificação do templo deveria ser feita sob o olhar de Deus, sob a sua supervisão e a sua proteção. Por fim, a restauração do templo está diretamente ligada à retomada dos sacrifícios. Então, nós temos a última imagem que surge no verso 9, e nesse caso, ela está implícita, porque é a imagem do animal para o sacrifício, quando o texto diz: tirarei a iniquidade desta terra num só dia, ou seja, um sacrifício definitivo. Como diz o autor aos Hebreus, no texto que nós lemos no início, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós lemos lá no capítulo 9, verso 22. Então, irmãos, todos esses eventos reunidos trariam paz, prosperidade e descanso para todo o povo eleito. É o que nós vemos no último verso, no verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. É um provérbio também, cujo significado aponta para a realização de todas as coisas dentro das expectativas do povo de Deus. Uma terra livre, pacificada, um povo seguro e satisfeito com a provisão de Deus. Então todos teriam esse ambiente de paz, de solidariedade, de fraternidade, de respeito mútuo, de partilha. E enquanto igreja, hoje nós chamamos isso de céu, nós chamamos isso de reino de Deus consumado. Então o fato, irmãos, é que por mais que essas imagens encontrem a sua correspondência na própria história vivida por Zacarias ou nas gerações posteriores a ele, como cristãos, nós sabemos que elas se cumprem com perfeição na pessoa de Cristo. Ele é o renovo. Ele é o Rei de sabedoria, de justiça e de juízo. Ele é a pedra principal sobre a qual se assenta o edifício da igreja e na qual se reúne a família extensa de Abraão. Ele é o Cordeiro que num só dia redimiu perfeita e definitivamente os pecados do povo eleito do Senhor, uma vez por todas, para sempre. Então, nós temos esta correspondência histórica, os elementos contidos no próprio livro de Zacarias. Sim, Zacarias não estava enxergando necessariamente a Cristo quando ele disse essas palavras, mas Cristo está presente aqui, nesse texto, de uma maneira muito clara. Então, é por isso, irmãos, que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, e não podemos nos cansar jamais de fazer isso, porque, sim, Cristo é a única pessoa no universo que é digna de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor.
Então, a título de aplicação, eu gostaria de deixar 3 pontos aqui, depois nós vamos orar. Primeiro, irmãos, quando nós pensamos que Deus se deleita, que Ele tem prazer em nós, que Ele tem prazer de ter comunhão conosco, isso é algo que deve tocar o nosso coração profundamente. Nós precisamos recuperar essa satisfação, essa alegria, no simples fato de saber que Deus tem prazer em nós. Porque é isso que também nos leva a ter prazer em Deus. Infelizmente, com o passar dos anos, nós temos perdido essa perspectiva de direcionar o nosso prazer para Deus. Nós vivemos num mundo que trabalha arduamente para produzir situações, circunstâncias e meios de nos dar prazer. Mas a maioria desses meios apontam para a iniquidade, apontam para o pecado, para a deturpação da alegria e da satisfação que Deus criou para nós vivermos nelas. Então, normalmente, esses elementos que trazem prazer e satisfação para nós estão ligados a coisas que desagradam a Deus. Por isso, nós devemos nos voltar para as Escrituras e entender que esse prazer e essa satisfação que Deus tem em nós precisam de uma resposta. Nós precisamos também ter prazer em Deus, nos deleitar na sua presença, nos regozijar no simples fato de estarmos diante dEle, prestando culto a Ele, o adorando, orando, buscando a sua face. Isso é algo que nós precisamos recuperar urgentemente, irmãos. Urgentemente. Porque, infelizmente, hoje, para que os cristãos sintam prazer, eles precisam ser convencidos a ir à igreja para receber alguma coisa. Seja a cura, seja uma bênção material, seja algum tipo de benefício, seja para conseguir ali um relacionamento afetivo, seja para conseguir um bom casamento, seja para resolver problema do desemprego, ou seja, sempre tem que haver um atrativo. Meus irmãos, o nosso maior atrativo na igreja é Deus. É a presença de Cristo ali, e se não for assim, nós estamos sendo atraídos por coisas erradas. E quando nós somos atraídos por coisas erradas, a nossa relação com Deus, com Cristo, se torna uma relação adoecida, porque ela é baseada em interesses, e não no amor que nós temos por Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é pensar um pouco no fato de nós termos sido escolhidos por Deus. Isso foi feito com base unicamente na sua graça soberana. E como pessoas redimidas, a nossa postura perante Deus deve ser uma postura de humildade, de submissa gratidão e de bondade, de amor, de solidariedade. Então, nós precisamos confiar sempre nessa graça de Deus. Ainda que Ele permita que nós sejamos provados por lutas e provações, por tribulações, a sua graça jamais se apartará de nós, meus irmãos. Deus é fiel às suas alianças. Ele é fiel às alianças que Ele fez com o seu povo, por isso Ele nunca desiste de nós. Sim, Satanás estará sempre a nos acusar perante Deus, sempre. Mas Jesus sempre vai se levantar e vai mostrar as suas mãos, os seus pés e o seu lado e vai dizer: Pai, perdoa, tem misericórdia, dá-nos uma oportunidade, Pai. Ou seja, Deus nunca desiste de nós, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso. O fato de passarmos por lutas não significa que Deus se esqueceu de nós, muito pelo contrário. Se nós estamos vivendo uma vida de fidelidade a Deus e estamos lutando, e estamos passando por momentos difíceis, isso é um sinal claro de que o Senhor está conosco e de que Ele está nos aperfeiçoando para que nós possamos ter com Ele um relacionamento mais legítimo, mais sincero, mais fiel, mais verdadeiro e muito mais abençoado. Eu já citei aqui o exemplo do livro Caça ao Dragão, que é um livro antiquíssimo,
Foi escrito quase que antes de Moisés nascer. Caça ao Dragão fala do trabalho de uma missionária na Ásia. E ela trabalhava com muita dificuldade, pregando o evangelho para viciados em ópio. E ela diz no livro que sempre que ela começava a fazer alguma coisa para Deus, e tinha dúvida se aquela era a vontade de Deus, e Satanás se levantava contra, então ela tinha certeza de que aquilo era o que Deus queria mesmo. E ela aceitava a luta como parte do processo de Deus na vida dela. E o Senhor sempre fazia muito mais do que ela pensava, do que ela imaginava, do que ela pedia, do que ela buscava. Então, quando as lutas vêm, meus irmãos, e nós estamos vivendo uma vida de fidelidade a Deus, isso é um sinal de que o Senhor está conosco, de que Ele está trabalhando, de que as adversidades estão vindo para nos provar, mas Deus nos dá graça, porque Ele não permite que nós passemos por nenhuma prova sem nos dar os recursos para passar pela prova. É uma promessa, 1 Coríntios capítulo 10. Por fim, o que o Senhor tem feito em nossas vidas é muito mais do que simplesmente passar um verniz na nossa vida velha. Ele nos fez de novo. Ele nos deu uma vida nova, Ele tirou a nossa roupa suja, Ele nos deu roupas novas, Ele despiu de nós o velho homem, nos revestiu do homem novo segundo Cristo, conforme já falamos. Mas Ele fez isso não só para nos transformar, mas também para nos reabilitar ao sacerdócio, ao serviço. Ele quer nos usar para a sua glória, irmãos. Agora, nós precisamos entender que esse é o maior privilégio que nós temos, né? Aliás, que é um grande privilégio que nós temos, mas não é o maior privilégio. O maior privilégio que temos é ter o acesso livre à sua presença, pelo caminho novo e vivo que foi consagrado pelo sangue de Jesus. Então guarde bem essa memória no seu íntimo para que você não desanime nos dias maus. Você é um sacerdote. O Senhor te chamou para ministrar diante dEle. Não é? Você é uma sacerdotisa do Senhor. O Senhor te chamou para ministrar perante Ele. Você tem acesso à sua presença por causa do sangue de Cristo que foi derramado em seu favor. Então, como diz ali o texto de Hebreus capítulo 10, verso 19 e diante, nós precisamos entrar todos os dias com ousadia por esse novo e vivo caminho que foi aberto para nós pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então, lembre-se do que nós dissemos sobre Israel no contexto da mensagem, porque também se aplica a nós. Embora as circunstâncias pareçam tão adversas nos nossos dias, embora tudo pareça tão turvo, tão escuro, tão complicado, a palavra de Deus continua valendo para nós nos dias de hoje. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando na história. Ele está trabalhando através de nós e em nós para que os seus propósitos se cumpram. Pode ser que nós não enxerguemos claramente esse propósito, mas isso não quer dizer que Deus não esteja enxergando. Ele enxerga claramente tudo. E isso nos basta, irmãos. Então, o objetivo que Ele tem é de nos amar, de nos salvar, nos libertar e nos levar aos seus planos para nós. O que é que o mundo está experimentando agora? Uma pequena amostra do juízo de Deus que está por vir sobre o mundo. O que é que a igreja está experimentando agora? Uma pequena amostra da graça de Deus, que virá soberana, completa, poderosa, quando Cristo voltar para restaurar o seu reino. Então, como nós destacamos no início, duas verdades devem permanecer presentes nas nossas mentes e corações. Primeiro, aqueles que são de Deus podem estar seguros no seu cuidado, na sua provisão, na sua proteção, porque Ele é um Deus fiel. É fiel à sua aliança, é fiel ao seu povo e não desiste de nós. Por fim,
do nosso ponto de vista, nós precisamos estar cientes de que não podemos negligenciar o privilégio de ter sido separados para pertencer ao Senhor. Porque se alguma coisa tirar isso de nós, então nós vamos perder de vista o significado da nossa vocação e da nossa eleição, assim como aconteceu com Israel. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos fortaleça, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que a Sua palavra tem revelado a nós nessa noite. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós, que mais uma vez se revela através da pregação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos o que foi dito e temos, ó Deus, a oportunidade, mais uma vez, de nos curvarmos diante da autoridade da Tua palavra e dizer com o nosso coração e com a nossa alma: Senhor, eu me submeto, eu me rendo ao poder e à eficácia da Tua palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos, ó Deus, fazer valer em nossas vidas essa condição privilegiada que temos, de sermos, ó Deus, objeto do Teu deleite, do Teu prazer, da Tua satisfação, de sermos um povo amado por Ti, que o Senhor tem prazer, tem verdadeiro prazer e satisfação em nos ter perto de Ti, pois o Senhor escolheu tabernacular conosco, o Senhor escolheu morar, Senhor, em nós, como a Tua igreja, como o Teu povo. Que privilégio maravilhoso o Senhor nos deu. Não merecemos, ó Deus. Quando o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou tão sujos, ó Deus, tão incapazes de sequer levantar os nossos olhos, por causa da vergonha que tínhamos diante da nossa condição. Mas ainda assim o Senhor foi lá e estendeu as mãos e nos tirou do meio do fogo, antes que nós fôssemos consumidos de uma vez por todas. O Senhor nos limpou, o Senhor trouxe roupas novas para nós, o Senhor trocou as nossas roupas sujas e nos vestiu com vestes de salvação. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor nos transformou em carvalhos de justiça, para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, ajuda-nos a guardar na memória essas verdades. Ó Deus, permita, Pai, que nós possamos compreender, ó Deus, com muita clareza, todos os dias, e jamais deixar de nos lembrar, Senhor, desses fatos bíblicos que são tão determinantes para a nossa caminhada, para a nossa permanência na Tua presença. Concede-nos a Tua graça, Senhor, para que nós entendamos que o Senhor nos redimiu, o Senhor nos transformou, para que nós também sejamos reabilitados ao sacerdócio, ao serviço ao Senhor. E entendamos, ó Deus, que por mais que Satanás lute contra nós e nos acuse, Cristo está sempre ali como nosso advogado, para mostrar, ó Deus, que nós temos perdão e nós temos graça no Seu sacrifício, na entrega do Seu corpo e do Seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, Senhor, não podemos e não devemos ter medo das acusações de Satanás. Precisamos sim buscar uma vida santa e reta na Tua presença, mas jamais ceder, ó Deus, a essas tentações de acharmos que são as nossas obras que nos justificam perante o Senhor. Porque somente Cristo, Ele é a nossa justiça diante da Tua presença. Então, Senhor, traz à nossa memória as recordações dessas verdades, para que nós jamais nos cansemos de Te servir, de estar na Tua presença, para que nós tenhamos renovado em nós a alegria da salvação, a alegria de estar diante de Ti, o prazer de desfrutar da Tua presença, que o mesmo deleite que o Senhor sente em estar conosco, que nós também sintamos em estar diante de Ti, Pai amado. Ó Senhor, nós Te pedimos, renova em nós esta consciência, esta compreensão, que nos leve, ó Deus, a atitudes mais efetivas e eficazes
ó Deus, na direção de construir contigo, ó Deus, uma nova jornada de fidelidade, de fé, de esperança, de confiança na tua presença. Tendo a certeza nos nossos corações de que o Senhor é fiel, o Senhor jamais desiste de nós. Bendito seja o teu nome. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.